Oi, gente, sejam bem-vindos e hoje eu vou trazer uma resenha de uma base para vocês. Bom, eu não sou de comprar base, é muito difícil eu ir lá e comprar uma base, eu não gosto de ficar experimentando e passa o dedo aqui, suja ali. E pela internet também é pior ainda, né, porque a gente não sabe a cor real que vai vir, assim, a gente tenta comprar o mais próximo, mas a gente sem experimentar não sabe se realmente dá o tom. Então uma coisa que eu evito comprar é a tal da base. Mas enfim, tô tentando mudar isso, quero comprar outras bases e vir testar com vocês. A de hoje, eu vou testar essa aqui com vocês, fazer a resenha da Adversa, essa base, que era meu sonho de consumo, porque ela é vegana, 100% vegana, então já é um ponto positivo. E eu sempre ouvi falarem muito bem dela, e eu falei, quer saber, é uma base que eu vou comprar. Já tem mais de ano que eu vi resenhas dela quando lançou. E todo mundo sempre falou muito bem dela, mas eu acredito que desse um ano pra cá muita coisa já melhorou na fórmula também. Enfim, vamos começar sem demoras. Para começar, eu não quero passar nada assim que vá mudar o resultado final da base. Então eu vou vir com esse primer mesmo, porque normalmente eu gosto de usar hidratante. Mas a gente sabe que o hidratante por si só já dá uma diferencinha na base, ela fica mais viçosa. E eu não quero, esse hidratante aqui ele não faz isso, ou esse primer não faz isso. Então por isso eu vou passar ele. Vou espalhar assim por todo o rosto, principalmente essa zona aqui, que normalmente sai mais fácil o produto. Na testa. Eu gosto desse primer porque assim, você sente que ele hidrata, mas ele também não interfere em nada na base. Então eu quero assim, uma resenha bem real. Gente, desculpa o barulho no fundo. O povo vai pro portão na hora que eu vou gravar. Tudo bem. Enfim, gente, a base vem nessa caixinha. Eu achei bem bonitinha, bem divertida. Ela tá amassada porque ele é por correio. Aí tem esse buraquinho aqui que você consegue ver a cor, que é um ponto muito positivo. Enfim, ó, ela é bem trabalhada, eu gostei bastante. A bisnaguinha dela, ó, é desse jeito. Eu achei diferente. Na caixinha é um verde água e na embalagem dá pra ver que, ó, é mais um azul, né? Mas eu achei muito bonita, bem divertida. Então a embalagem eu achei linda, então aprovadíssima. E nas resenhas que eu disse mais antigas, ela era tipo hidratante, que você abre assim. E agora nas novas eu achei muito legal. Ela é tipo... Eu tenho esse aplicadorzinho assim, ó, que eu acho bem mais fácil, até economiza produto, que eu achei muito, muito legal. Enfim, eu vou testar ela de metade do rosto, eu vou fazer com esponjinha e na outra metade com pincel, pra gente ver se dá diferença na cobertura, quantidade de produto, enfim. Então vamos começar. Eu vou aplicar desse lado com o pincel, então eu vou acelerar, tá? E volto pra falar o que eu achei com o pincel. Ok, já fiz a aplicação e assim, eu detesto, ultimamente eu tô aprendendo a detestar passar base com pincel, porque eu não sei se vai dar pra ver, mas marca bastante. Eu acho que eu sinto que não dá aquele acabamento legal. Por isso que eu faço com pincel e venho com a esponjinha, mas aqui esse lado vai ser só no pincel. E o que eu tenho pra falar? Ela ficou bem mais amarelada. Eu peguei a 300, né, que eu falei que era que eu vi que correspondia ao bege médio. Mas ela é mate, então vamos ver se ela não vai oxidar também. Porque a minha da SP Color, ela fica mais escura e depois que seca ela oxida e fica no meu tom. Mas enfim, ó, eu não sei. Nessa curvinha aqui, ó, eu tenho a sensação que acumulou um pouco mais. Mas eu vou deixar secar e depois eu vou vendo
que dá diferença. Então, ó, eu vou fazer desse lado aqui do mesmo jeito, com a esponjinha. Eu já umedeci a esponjinha e agora eu vou passar pra ver se vai dar diferença tanto no acabamento, na cobertura, beleza? Ok, passei com a esponjinha. E sim, gente, eu senti que desse lado ficou aquele acabamento, tipo assim, visível, ficou mais alta, por assim dizer. E esse aqui ficou mais médio, assim, você sente que ela ficou mais leve do que o lado com o pincel. Porém, eu preferi desse com a esponjinha, porque aqui você vê que ó, ela já tá secando, mas nas marquinhas do rosto eu consigo ver, como tipo as marcas do pincel, sabe? Então aqui eu senti que nas marcas, aqui perto do nariz, ó, não sei se vocês vão, deixa eu baixar. Ó, aqui eu senti que ela deu uma acumulada com o pincel, que com a esponjinha não deu tanto. Então sim, com a esponjinha e o pincel eu senti uma leve diferença na cobertura dela. Ó, a textura, esse lado tá um pouquinho da molhado, porque com o pincel acaba que o produto fica mais na pele, a esponja ainda tira. Mas ela é uma textura mais aveludada. E não, gente, eu não senti que ela transferiu. Eu gostei. Na pele também não deu aquele aspecto pegajoso que eu detesto. Então, super tranquilo. E, gente, ó, ela não deu de transferir. Eu passei no meu dedo, ó. Muito, muito, muito pouco. Então, isso é um ponto positivo também, porque normalmente a gente vai usar base, usa entre 3, 4 horas, se for pra sair, por exemplo. Então, uma base que transfere fácil não é legal, e principalmente às vezes você passa a mão no rosto e tal. E aqui ela não tá selada também. Assim, você sente que ela solta um pouco, mas nada que não seja normal de toda base. Relação à cor, ó, ela oxidou. Se vocês verem, ó, em comparação com o meu pescoço, agora tá mais igualado. Ela tava bem amarelada. E é isso, gente. Eu vou tentar fazer mais uma camada pra ver se ela aceita. Deixa eu ver aqui, ó. Na caixinha fala que ela é uma cobertura média. Então, sim, ela cumpre com a cobertura média que ela promete. Ela pode chegar a um alto, lembra muito a cobertura alta, porém ela promete médio. Então, ok, até agora. E aqui diz que ela permite a construção de camadas, mas depende da aplicação e do pincel utilizado. Então, eu vou tentar ver se eu consigo criar mais uma camada para ver se muda alguma coisa. Em relação a manchinhas, esse lado que eu apliquei com o pincel, ó, vocês conseguem até ver. Minhas duas pintinhas ficaram mais aparente. Esse lado aqui, ó, tem uma pintinha aqui, mas assim, ela tá mais clarinha do que essas duas aqui. Mas como ela é uma cobertura média, ok, ela não é obrigada a esconder manchinha, pintinha na pele, nem nada do tipo, tá? Relação a cravos. Olha, eu tenho bastante cravinho assim no nariz e pra mim não teve problema nenhum. Agora eu vou tentar construir uma camada, uma segunda camada, pra ver se a gente vê diferença. Então eu vou aplicar aqui novamente, igual eu fiz a primeira vez. Ó, já vem com o pincel.
Ok, bom, eu senti que ela aceita tranquilamente 2 camadas. Os cabelinhos caindo na franja. Então, assim, ela fica assim com a cobertura de uma base com cobertura alta. Então dá para construir camadas tranquilamente com ela, que já é um ponto positivo. Questão, novamente, no lado do pincel, aqui ó, chegar perto, ó, olha a curvinha do nariz, você vê que tá mais escuro, ó, a base fica, tipo assim, ela não entra. Ao mesmo tempo, aliás, como eu tava falando do pincel, com o pincel aqui no cantinho, eu senti que ela não entrou. E justamente, olha, eu vou pôr um pouquinho dela aqui na minha mão pra vocês. Ó, ela é uma base mais firme, ela não escorre, quer ver? Ó, ela é mais firminha, ela não escorre, ó. Lembra um cremezinho mesmo. Então, acho que por conta disso, aqui no nariz, com o pincel, ela não entrou tão bem, porque ele passa por cima, então a base, por ser mais firme, ela não entra. Mas, tudo bem, a gente, na maquiagem, durante a maquiagem, isso a gente consegue resolver. Com o lado da esponjinha, aconteceu a mesma coisa, só que em menos quantidade, ó. Só que na beiradinha mesmo, que não entrou produto, mas sem problema. Relação à cobertura, eu senti que ela virou uma cobertura mais alta, sim, vista do que tava, ó, pela pintinha aqui, ó. Quase ficou bem sutil, bem sutil. Então, e eu senti que agora ela realmente secou. Eu tô sentindo ela seca, assim, um aspecto mais seco. Eu sinto um aspectozinho mais seco. Então, pra mim usar ela, eu usaria com hidratante, sim, por ela ser mate. Acho que toda base mate, eu prefiro usar hidratante, porque ela já tira esse brilho da pele. Principalmente, ó, com o pincel tirou ainda mais do que com a esponjinha. Então, eu usaria ela com hidratante e não com primer, tá? Enfim, ó. Com a segunda camada, até que eu gostei, não tenho o que reclamar. Agora, do lado da esponjinha, ela sim, com a esponjinha fica uma cobertura mais leve, assim, em relação a esse lado. Justamente, ó, ainda dá pra ver minhas pintinhas, tá vendo? Então, ela tem uma cobertura média mesmo. Ela, assim, clareou mais elas, mas ainda ficou visível. Mas não tem pra... Olha, eu sou uma pessoa que não tem problema em aparecer pintinha, e andar ou não com maquiagem, sabe? Super tranquilo pra mim. Então, se você tem esse problema com as suas pintinhas, eu não recomendo essa base, porque ela aparece assim, ela não esconde 100%, tá? Existem outras bases e pelo fato de cobertura alta, e essa não é cobertura alta, tá? Mas, gente, eu gostei bastante da textura dela da pele. E assim, eu passei ela no rosto antes de vir gravar o vídeo. Fiquei com ela uma tarde inteira. Mas assim, eu não tinha analisado textura, igual eu fiz agora. A cobertura, essas coisas eu ainda não tinha analisado. E enfim, a única coisa que eu fiz, que era pra me ter gravado, ainda assim esqueci, era pra ver a durabilidade dela. Então, eu vou falar agora pra vocês o que aconteceu na minha pele. Eu fiquei com ela, eu passei ela antes do almoço, umas 11h30 por aí, e fui tirar, já era quase 5 da tarde. E o que eu senti? Com o passar da tarde, eu trabalhei, fiz minhas coisas, almocei, enfim, eu não fiquei parada. Com o passar das horas, eu senti que ela deu uma leve acumulada nas minhas linhas de expressões, porém, ela acumulou, mas eu não passei pó, não passei nada, eu deixei a base apenas para me realmente sentir como que ela ia funcionar na minha pele. Então ela deu uma leve acumulada, que na verdade para mim tava super tranquilo, pelo fato de eu não ter nem selado a pele, sendo que eu tenho bases que eu uso no meu dia a dia, que mesmo a pele selada, ela acumula com o passar do tempo nas minhas linhas de expressões. Então, super tranquilo. E ela não acumulou muito, ela acumulou menos. Porém, ela dá de sair sim. Ela, assim, a transferência dela, gente, eu senti que não é muito alta, tá?
Ó, esse lado que foi com o pincel, ele ainda tá mais úmido, mas você põe a mão assim, ó, você não sente ela pegajosa, você não sente que ela tá saindo na sua mão. Então, ela não tem a transferência dela é normal, mas eu senti que sim, ela sai um pouco com o passar das horas, porque eu passei em um lado do rosto e essa região aqui, ó, embaixo das olheiras, a base que tinha aqui acumulou nas linhas de expressões e principalmente essa parte aqui e aqui no canto da boca. O restante ficou intacto, então, gente, eu gostei bastante, porque, por exemplo, a base da Ruby Rose, ela é uma base mate, cobertura alta, aquela com as risquinhas pretas. E em mim ela acumula, ela craquela, então na hora de eu preparar minha pele para usar, eu tenho que fazer uma preparação mais caprichada. Mesma coisa com a outra que eu uso da SP Colors, ela é mais líquida, mas ainda assim ela sai também, ela acumula. E essa, pelo fato de eu ter testado ela sem nada no dia, ela, tipo assim, não transferência, a acumulação dela, o tempo da base sim sair do seu rosto, eu achei um pouco menor em vista dessas outras duas que eu uso. Então, pra mim, tá super aprovada, vale super a pena. Elas são bem baratinhas. Eu ainda paguei caro porque eu pedi pela internet. Então ficou R$30, mas por conta do frete, né? Mas elas são super baratas, tá? E em relação à cor, até que eu acho que eu acertei. Porque, ó, não ficou tão longe. O meu pescoço aparentemente tá mais branquinho. Mas eu acho que é porque a base é amarelada. Então você consegue corrigir tranquilamente com corretivo, contorno, essas coisas tudo, beleza? Mas é isso, gente. Então essa base está aprovadíssima. Eu gostei bastante. Com certeza vocês vão me ver usando ela muito por aqui. Deixa eu só dar mais uma conferida, que agora que acho que ela já secou de 100%. Gente, é isso. Ela dá uma acumulada, mas como eu disse, ela acumula, mas não está selada. Então, pelo fato de não estar selada, pra mim é a mesma coisa que nada, essa acumuladinha que ela dá, ok? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu traga outros produtinhos pra me testar com vocês, deixe aqui no comentário as sugestões de qual produto, base, sombra, paletinha, deixa aqui que eu vou dar um jeitinho de comprar e trazer pra vocês, beleza? Mas é isso, se você assistiu até aqui e gostou, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal e ó, um beijo e até o próximo, tchau!